Mano, boa noite. Gostaria noite. que você avaliasse essa partida com o Santos, porque o torcedor do Cruzeiro, inúmeras vezes, já criticou muito a equipe por empates. E hoje, ao contrário, principalmente pelo que o Cruzeiro apresentou no segundo tempo, saiu de campo aplaudindo. Queria que você comentasse a respeito disso. Bom, eu acho que o torcedor é inteligente a ponto de ver a diferença do primeiro para o segundo tempo, que foi imensa, né? Na verdade, nós não conseguimos o nível de concentração necessária para jogar no primeiro tempo, a ponto de eu ter que fazer raramente uma coisa que faço, que é sacudir a equipe no intervalo, né? Porque o nosso índice de erro foi absolutamente fora do normal para uma equipe do nosso padrão. E você não pode cometer inúmeros erros como nós cometemos no primeiro tempo contra uma equipe de qualidade que tem a definição que o Santos tem. E por isso tomamos o gol, né? E por isso deixamos escapar certamente a vitória. Porque no segundo tempo nós fomos uma equipe completamente diferente. Uma equipe que soube neutralizar o Santos, que soube controlar o jogo, que teve volume e chances para empatar e para virar, né? A gente sabe que depois de um jogo, como foi o jogo de quarta-feira, essas coisas acontecem, né? A gente fez todo o possível para que elas não acontecessem. Eu tenho certeza que os jogadores também não queriam, mas infelizmente o nosso primeiro tempo teve muito abaixo. E nessa hora nós também precisamos bastante do torcedor. Quando as coisas não estão boas, nós também precisamos bastante do torcedor. É isso que eu gostaria que ele nos ajudasse, às vezes até para acordar um pouco, né, a equipe lá dentro, para mostrar para ela que ela tem que ter uma postura mais firme, mais competitiva num jogo grande como foi o jogo diante do Santos. Ô, Mano, você na sexta tinha falado de enfrentar o Santos descansadinho e um Cruzeiro que trocou muitos jogadores, você deixou alguns titulares. Isso valoriza ainda mais o ponto conquistado diante do time do Leverkusen e essa colocação no Campeonato Brasileiro, que está em sexto, depende aí de um resultado do Sport. Você acha que valoriza ainda mais o Cruzeiro usando o elenco e buscando essa reação? Poderia até ter saído com a vitória? Nós não temos nenhuma dúvida que nosso elenco é bom, ele já deu demonstrações disso, né? Você tirar 4 jogadores do nível dos 4 jogadores que saíram, né? Jogadores de nível de liderança importante para a equipe. E mesmo assim você enfrentar um jogo como esse, da maneira como a gente encerrou o jogo, em cima, muito perto, né, de construir a vitória, claro que me deixa parcialmente contente, né? Eu queria a vitória porque eu acho que nós jogamos melhor no segundo tempo e até merecíamos vencer. Tivemos uma chance muito clara com o Rafinha para vencer, né? Mas é o trabalho de um ano e pouco para quem consegue ficar no cargo nesse Brasil terrível de futebol nosso, né? Aí você já tem uma ideia clara, você pode trocar jogadores, os jogadores sabem exatamente o que a equipe precisa fazer com mais naturalidade. Então é a grande vantagem que temos em relação a outros. Ô, Mano, o empate foi ruim para os dois, porque o Santos não consegue avançar rumo ao segundo, o Cruzeiro não consegue avançar rumo ao quinto, pode até perder essa posição. Foi um empate ruim para os dois times? Não vai perder a sexta posição, pode ficar tranquilo. Foi ruim para os dois? Você sabe o que eu falo, dá uns 95% aí, dá para você apostar. E por que entrar no G6 foi difícil? Por que avançar dentro dele é mais difícil ainda? Porque o Campeonato Brasileiro é difícil mesmo, né? É difícil. Poucas equipes conseguem fazer uma sequência de resultados grandes, né? Você joga um jogo fora, às vezes você perde, às vezes você empata um jogo em casa como nós empatamos hoje, ou como nós empatamos um pouquinho lá atrás, né? Com o Botafogo, com o Vitória, jogando bem. Então essas são as dificuldades de um campeonato muito duro, que a gente tem que saber jogar, tem que saber se comportar. Mas eu estou contente com esse momento do Cruzeiro. O Cruzeiro já está entendendo melhor e já está rendendo mais como equipe de um modo geral. Mano, aquilo que não agradou na primeira etapa, você citou e parece que a conversa foi bastante efetiva no vestiário. Um dos jogadores que até comentou isso com a gente no final foi o Digão, que é um garoto, ganhou hoje a oportunidade e realmente mudou no segundo tempo, pelo menos na minha avaliação, ele se comportou muito melhor. O que muda um jogo numa conversa de vestiário, mano? Quando a situação não é tática, e a questão não era tática, né? Quando a questão é de comportamento, de concentração, de nível de entendimento de jogo, a conversa produz efeitos.
Hoje era essa a situação. Quando as questões são táticas, aí não adianta elevar a voz, você tem que apresentar soluções táticas para as dificuldades que você está tendo. É isso que funciona, né? Não adianta todo dia o técnico entrar no vestiário e dar duro, e grita, e faz... Não. Senão o jogador olha para ele e diz, professor, nós vamos fazer o quê, né, para resolver o problema que está acontecendo lá dentro. Hoje era a questão anímica, concentração. Então, a cobrança foi por isso, né? E você vê que todos os jogadores cresceram e jogaram melhor no segundo tempo, sem nenhuma exceção. Mano, gostaria que você falasse da evolução do Arrascaeta, que entrou bem nos 2 últimos jogos, hoje, mais uma vez. Mano, é possível encaixar Thiago Neves, Robinho, Alisson e Arrascaeta no mesmo time? Primeiro, dizer para o torcedor do Cruzeiro que a Arrascaeta está entrando os minutos que ele pode entrar. Eu não sou maluco, tá? Eu sei o quanto a Arrascaeta joga, eu sei a sua importância para a equipe, né? E nós estamos preparando para ele fazer uma volta escalonada de acordo com todas as orientações que nós temos no nosso departamento médico e físico, tá? Então ele não está entrando antes, não é porque eu não tenho vontade de colocar ele, não. Eu gosto do futebol dele. E então, mais uma vez entrou bem, já entrou melhor, né? Já fez 30 e poucos minutos. É um jogador que o torcedor do Cruzeiro está acostumado a ver, que vai começar a retomar o seu nível naturalmente. A questão da formação, quando estiver bem, nós decidimos. A respeito do Lucas Silva, ele deu um passe de Gerson, né, praticamente para o gol aí do Rafinha. E aí eu queria te perguntar, ele saiu com uma proteção na perna esquerda, também levou uma pancada na costela, cãibra, enfim. Ele é uma preocupação, você acha, para a próxima rodada, para o próximo compromisso? Tem a Primeira Liga também, e ele e o Hudson, né, estão bem ali também disputando posição. A gente teve que tirar Henrique, né, em função da sequência. Valeu mesmo para Léo, né, valeu para Robinho, que deixei estudando o Flamengo, que ele disse que está estudando muito o Flamengo, já deixei estudando só o Flamengo, né? São jogadores importantes nesse contexto que não tem como, em determinadas situações, você levar para um risco maior. Não tem sentido fazer isso nesse momento, né? Nós chegamos numa final de Copa do Brasil. É raro você chegar numa final de Copa do Brasil. Então, não é inteligente de nossa parte correr um risco desnecessário nesse momento de perder um jogador. O que puder ser feito para evitar, nós vamos evitar, tá? A questão do desgaste de um jogo é isso mesmo. Quando você coloca, né, sai como o Lucas saiu, como o Hudson teve que sair nos 2 jogos anteriores, três, né, que não conseguiu completar, né? Às vezes o jogador, quando ele não tem uma sequência tão grande, ele sente um pouco mais. Mas se tiver que jogar com o Nonoca também, estou tranquilo, está entrando bem, tem personalidade. É um jogador que nós podemos confiar, que tem feito no jogo aquilo que tem feito no treinamento, tá? Então, o ataque tem Raniel, que hoje não entrou, vai entrar nos próximos jogos. Mas vamos aproveitando todo mundo. Eu acho que eles têm qualidade e é bom para o Cruzeiro também que seja assim. Mano, falando de evolução de jogadores, um que tem evoluído aí, todo mundo tem gostado, é o atacante Sassá. O que você espera ainda mais do Sassá daqui para frente dentro do Campeonato Brasileiro? Ainda mais profissionalismo, firme, todo dia, mesmo ritmo, mesma pegada, mesma dedicação. O futebol exige isso de todo mundo, você não pode relaxar em nenhum momento. Só é possível permanecer num grande clube, né? Jogadores que tenham esse entendimento perfeito. Ele teve um bom início com a gente, eu quero que as coisas continuem assim. Então, o que eu espero dele é isso. Mano, para quarta-feira a Primeira Liga é um time totalmente reserva, o que você já pode falar sobre isso neste duelo contra o Grêmio? Quem ficou fora volta, os que jogaram ficam fora? Bom, o Renato Gaúcho disse que só vai responder que Grêmio vai vir quando ele voltar do Rio para Porto Alegre. Como ele não voltou ainda, nós vamos ter que esperar essa decisão, ele só volta amanhã. Então nós vamos decidir baseado nisso também. Mas pensando até no calendário, o calendário brasileiro é muito exigente, né, mano? Muitos jogos, quarta, domingo. Que Você bom, até estava falando sobre que isso. bom que você já concorda com a gente. Não, sim, que bom.
Mas agora é completamente oposto, né? Porque tem um jogo da Primeira Liga na quarta e aí o próximo jogo é só na outra quinta. O que você está pensando? Até pensando nesse intervalo de quarta para quinta, alguma programação específica com os jogadores, já focando no Flamengo? O grande problema... Primeiro, eu fiz uma brincadeira com o Renato, né? Porque me entendo bem com ele. Segunda questão, o problema da Primeira Liga é que se passarmos na quarta, temos jogo no domingo, né? Então já teríamos 2 jogos no meio antes de uma decisão importante que é na quinta-feira da semana que vem. É isso que nós vamos pesar, é isso que nós vamos levar em consideração.